O que realmente importa para você? Hoje eu quero conversar, né, com você, ter uma conversa aqui sobre uma pergunta que talvez possa mudar completamente a maneira de como você toma as suas decisões, pode mudar a forma de como você enxerga. E uma pergunta, ela é capaz de mudar a direção, sabe? Talvez as suas prioridades, o seu caminho, o seu propósito e principalmente fazer com que a sua vida ela volte a ter a coerência com o que você realmente é. Então você já imaginou se você passasse a partir de agora, todos os dias, pelo menos uma vez por semana, se você trouxesse essa pergunta, sabe? Você parasse alguns minutinhos ali e fizesse essa pergunta para si mesma, né? O que realmente importa? O que realmente importa para mim? Será que você fazendo isso, passando a se perguntar o que realmente importa, será que as suas decisões elas seriam diferentes? Será que alguns sims que você vem falando, eles virariam nãos? Será que você deixaria de carregar tantas responsabilidades, né, que talvez nunca foram suas? E será que você escolheria outros caminhos, talvez um outro tipo de trabalho, outros relacionamentos, uma outra forma de viver? E eu acredito, que essa é uma das perguntas mais poderosas, sabe, que uma pessoa ela pode fazer durante ali a vida dela. Porque quando a gente descobre o que realmente importa, as decisões elas começam a mudar, elas mudam, as prioridades elas mudam também, o nosso próprio caminho também muda, tem transformação. E aos poucos a vida, ela começa a fazer ainda mais sentido. Talvez seja um grande exercício de autoconhecimento, um super exercício, que você pode, né, fazer por você, para você. E esses dias, o que que aconteceu? Por que que eu tô trazendo, né, essa pergunta e o que que despertou? Eu estava ali vendo alguns vídeos no Instagram e tava, né, rolando ali a tela. E eu sempre sigo, adoro muito o tema de casamento, até porque eu fui noiva há pouco tempo atrás, né? Me casei já duas vezes, a primeira vez, depois a gente renovou os votos e oficializamos realmente a união. E aí eu tava vendo ali uma assessora, de casamento, né, contando, e é uma coisa que realmente eu tomei muito cuidado para que não acontecesse isso. Então, assim, ela estava relatando, né, o caso de uma cliente dela, que ela organizou todo o casamento e tal, e aí ela viu que no final ali da festa, a noiva estava muito triste, é como se ela tivesse tido ali uma crise de choro. E só que no vídeo ela foi contando, né, detalhes. Então, o que que aconteceu nesse caso, né? Uma noiva, ela escolheu ali, teve todo aquele processo, né, da organização do casamento. Então, envolve o quê? Envolve escolhas. Então, é aquele momento que você escolhe o vestido de noiva, você escolhe a decoração, você escolhe o buffet, a playlist, as músicas, os convidados, você faz uma lista de convidados. Essa parte mexe muito, porque você vai entender. Ali parece que várias fichinhas vão caindo, né? Você vai entendendo o quanto de pessoas especiais você tem ali à sua volta, o quanto que você pode talvez remover pessoas da sua lista, entre a opinião de várias pessoas, né? Porque eu acho que você deve convidar tal pessoa. Então mexe muito quando você vai ali fazer toda uma lista de casamento, né? E então, assim, tem pessoas que gastam uma verdadeira fortuna, né? Você vai ali aceitando, eu quero isso, eu quero aquilo, as pessoas vão trazendo ideias, enfim, você acaba convidando mais pessoas do que deveria. E aí, nesse caso, esse casal, essa noiva, eles gastaram uma fortuna,
Só que quando a festa ele acabou, né? Que ela realmente viu tudo aquilo passar, veio uma sensação muito grande, né? De frustração. E assim, não porque alguma coisa deu errado. A festa, pelo que a assessora estava, né, relatando, falando, para quem estava de fora, foi uma festa linda, incrível, perfeita, não teve nada. Só os convidados elogiaram, né? A decoração estava ali impecável, comida muito gostosa, as fotos ficaram incríveis, tudo parecia muito assim perfeito. Só que essa noiva, ela terminou ali aquela noite, que era para ser o dia mais feliz da vida dela, né? Com uma sensação que nem ela sabia explicar. E ela só chorava, 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 chorava. E aí foi quando ela falou que ela, por alguns minutos, ela começou, passou um filme na cabeça dela, ali daquela noite, né? Era como se ela estivesse assistindo o casamento dela do lado de fora. E ela chegou na conclusão que tanto ela quanto o noivo, eles fizeram tudo no piloto automático. É como se eles estivessem, desde ali daquele momento, das escolhas, da preparação, sabe, respondendo as mensagens, resolvendo as coisas por mensagem, fizeram reunião, tomaram as decisões todas que precisavam, né, ser tomadas, ouviram opiniões, eles cumpriram os protocolos, mas eles esqueceram do principal. Eles esqueceram o significado verdadeiro, daquela celebração, do próprio casamento, sabe, da conexão entre eles. Eles passaram meses ali organizando uma festa, mas eles esqueceram, de viver o motivo daquela festa existir. Sabe, o casamento a gente celebra o amor, a gente tem ali, né, uma certa conexão, a parceria. Então, assim, ela caiu numa grande frustração, né? Porque essa nova caminhada ali deles, em algum momento, ela ficou escondida atrás, de listas, de planilhas, de orçamentos, das expectativas, das opiniões. Sabe, durante toda a organização, a mãe dela queria uma coisa. A sogra queria uma coisa completamente diferente. Os familiares, os amigos mais próximos ficavam também dando opinião. Os fornecedores ficaram ali mostrando as tendências, né, o que estava na moda. E aí, na empolgação ali, ela foi aceitando, foi aceitando. E aí, sem que ela percebesse, né? Ela não fez a pergunta, mas espera aí, eu estou aceitando tudo, mas o que que é importante para mim? O que que faz sentido para mim e para o meu noivo? O que que tem a nossa cara? Faltou fazer essa pergunta, faltou eles estarem ali no momento presente, sabe? O que que era realmente importante para eles. E aí, enquanto eu ficava ouvindo essa história, eu falei, nossa, foi o que eu tomei muito cuidado para que não acontecesse comigo. Porque eu e o meu marido, mas na época era noivo, para começar, eu já deixei ele participar de tudo. Qualquer decisão que eu tomava, eu chegava para ele e perguntava: Olha, eu tô pensando em fazer tal coisa, o que que você acha? Porque o casamento não é só meu. Ele tem que participar, ele tem que dar a opinião dele. A gente está tendo nós estamos tendo uma parceria, é uma conexão, entende? Tem todo um significado. Então, por exemplo, desde o começo, a gente já sabia que não combinava com a gente, assim, com o nosso perfil, casar, por exemplo, na igreja. Não combinava, a gente fazer alguma celebração dentro de um salão de festas, como se fizesse, dentro de um salão tudo fechado, que você só vê parede, sabe? No tanto que a gente casou na praia a primeira vez. Então, o que fazia sentido para nós como casal? Natureza. Essa é a nossa essência, esse é o nosso perfil. Então, a gente foi vendo, sabe? Por exemplo, na hora de ter contato com fornecedores, eu tive contato com diversas pessoas.
Era nítido as pessoas que amavam o que faziam e era nítido as pessoas que só pensavam em dinheiro, sabe? A forma de como te trata, a forma de como conduz ali na hora de passar um orçamento. Então, assim, quem não gosta do que faz ali no piloto automático, que tá me vendendo um serviço e só pensando no dinheiro, eu tirava fora, porque essa pessoa ela ia mexer com o meu sonho, o meu casamento, entende? Então, é aonde existem os alinhamentos e o que que importa para mim. Eu não ia gostar de, no dia do meu casamento, uma pessoa ali com cara feia, uma pessoa fazendo as coisas por obrigação, uma pessoa talvez até me tratando mal. Eu jamais gostaria de passar por isso. Então, no tanto que também é importante quando você tem vários fornecedores que a energia entre eles, a sintonia entre eles também é muito importante. Porque se alguém faz ali alguma coisa errada, vai interferir em todo o restante, né? Então, assim, o meu casamento, ambos, os dois, eles foram perfeitos. Por quê? Porque tanto eu quanto ele nós estávamos presentes. A gente participou de cada decisão, mas assim, nós não estávamos no piloto automático. Nós estávamos sabendo exatamente o que a gente queria, o que que nós estávamos fazendo, o que a gente esperava. Entende? Então, essa história do casamento, ela pode ser assim, ela é só um exemplo, mas você pode levar isso para uma escolha de um curso, a escolha de uma profissão, você pode levar isso para uma escolha da organização de uma festa, de um aniversário, serve para qualquer coisa. Mas quando a gente olha para um casamento, a gente consegue ali enxergar, né, várias camadas, sabe? E esse vídeo foi um vídeo super simples, um relato ali de uma assessora, mas que eu falei, nossa, dá para fazer um baita de um conteúdo, de um vídeo, né? Trazer isso para vocês, porque eu acho que é uma reflexão super rica. Então, assim, a gente vai passar, né, por vários desafios na nossa vida. Então, assim, isso também é por uma escolha de uma profissão, igual eu já mencionei, porque as pessoas esperam, às vezes, alguma coisa de nós, né? Existe ali talvez uma expectativa de um pai, de uma mãe, às vezes eles querem que a gente siga já uma profissão, talvez já na própria família exista um exemplo, famílias que só tem advogados ou que só tenha médicos, aí um vai seguindo, né? Como se fosse realmente ali a raiz da família, mas acaba virando um piloto automático. Porque às vezes alguém ali nasceu com um dom completamente diferente, uma vocação completamente nada a ver com, né, médico ou advogado, e aí a pessoa vai ser infeliz pro resto da vida, né? E ela vai ser infeliz porque ela fez uma escolha que não era dela. Ela estava ela estava aceitando ali, né, a expectativa é, da mãe ou do pai, enfim. Então, isso está por trás de várias situações. De um relacionamento. Às vezes, você acha que você tomou uma decisão certa. E aí você só tomou aquela decisão de estar com alguém porque você estava com medo de ficar sozinha. Talvez você tenha comprado uma casa ou um carro, ou até planejado, sabe, uma viagem, eh, ou ter também aceitado um emprego. Mas todas essas decisões, elas não foram, você não ouviu a sua alma. Não teve ali uma congruência, sabe? Não teve ali uma questão de você ter se perguntado o que que importa, sabe? O que que é importante. Então, essas decisões todas, elas refletem muito no nosso futuro, na nossa vida. E aí, quando a gente, né, se dá conta, a gente acaba percebendo que a gente vive uma vida que faz sentido para os outros, mas que não faz sentido para nós. O principal, que é importante para você, que tem que fazer sentido para você,
não foi o que você escolheu, né? Então, assim, você que está me assistindo, me acompanhando, talvez você tenha, né, falado, nossa, eu já fiz isso, ou então eu estou me identificando super, né, com isso. E assim, sabe de uma coisa? Eu acredito que todas nós, em algum pedacinho, em algum momento ali da nossa trajetória de vida, a gente tenha realmente feito, né? Tomado alguma decisão por conta de uma outra pessoa, de uma influência, né? Influência de alguém, ou de repente por medo de falar um não, de frustrar, de decepcionar o outro. E a gente não acorda, né? Assim, de uma hora para outra, se decidindo, né? Se abandonar. Isso vai realmente acontecendo ali aos poucos. Então, quando a gente começa a dizer sim para os outros e não para nós, quando nós queremos evitar, sabe, conflitos, quando a gente quer ser aceito e a gente tem esse medo, né? Muito medo de decepcionar, as outras pessoas, quando a gente faz escolhas para agradar e deixamos de fazer escolhas que fazem realmente sentido, sabe, para nossa alma, sem perceber. A gente vai deixando pedacinhos de nós mesmas, né, pelo caminho. É como se a gente fosse, sabe, quebrando e a gente vai deixando esses pedacinhos espalhados aí, né? Por todo o caminho que a gente vai ali, né? Andando, enfim, seguindo. E assim, sabe, né, a essência do que a gente está falando aqui hoje, não é só sobre isso, mas nós estamos falando de valores pessoais e da importância de você se conhecer, a importância de você saber o que é importante, sabe? Para você, quais são os seus valores. Então, assim, o, o valor pessoal. Ele orienta as nossas decisões, ele vai mostrando para gente, sabe, a direção da nossa vida. Ele vai ajudando, a gente a definir quais são as prioridades. É como se eles funcionassem, como se fosse uma bússola, sabe? E então, assim, quando as suas próprias, né, decisões elas deixam de refletir os seus valores, é nesse momento que você começa a se sentir perdida, tá? Mas quando, né, as suas decisões, elas voltam a refletir quem que você realmente é, você começa a encontrar o seu caminho, sabe, novamente. Então, assim, talvez você esteja se perguntando, mas assim, como que eu faço para descobrir quais são os meus valores pessoais? Muita gente, né, tem essa dúvida, as pessoas têm um pouco de dificuldade, e assim, é exatamente isso que a gente vai fazer agora, tá? Então, eu quero fazer uma dinâmica com você aqui neste momento, e eu quero que você volte comigo para aquele casamento que eu estava, né, falando, daquela história da assessora. Então, a gente vai fazer de conta que agora você está organizando a sua festa. Se o casamento não fizer sentido para você, você pode imaginar que é uma festa de aniversário, tá? Não tem problema. Então, eu quero que você respire profundamente. E eu quero que você passe a responder essas perguntas com honestidade, com sinceridade. Então, vamos lá. Se fosse um casamento, tá? Se não fizer sentido, você vai pensar na festa de aniversário. Você tá ali celebrando o amor que existe entre você e um parceiro, tá? Seu parceiro de vida. Se você tá sozinha, você pode imaginar que encontrou o amor da sua vida, que vocês estão ali, tá? Se programando, se planejando para organizar esse casamento de vocês. É, Vocês estariam ali fazendo uma festa, de casamento com a intenção de celebrar essa passagem da vida de vocês, esse momento que é incrível, celebrar realmente o amor,
Ou vocês estão organizando essa festa de casamento para impressionar os convidados? Entende? Então, essa seria a primeira pergunta para você que está aí refletir. Você pode até pegar um papel, uma caneta, se você quiser escrever, tá? É uma dinâmica que ela ali leva um tempo. Durante o vídeo você pode ir pausando, você pode ir respondendo, né, para fazer junto comigo. E então essa é a primeira reflexão, tá? Vocês fariam por vocês ali para celebrar ou seria para impressionar os convidados? Você convidaria apenas as pessoas que realmente torcem muito pela felicidade de vocês. Quando você vai fazer a lista, você fala: Nossa, eu vou fazer ali, eu vou realmente dar uma enxugada. Como é um momento muito importante para nós dois, é um momento de celebrar, então a gente vai realmente só convidar aquelas pessoas que estão alinhadas, né, com o nosso relacionamento, pessoas que que são realmente presentes na nossa vida, pessoas que a gente sabe que torcem muito pela nossa felicidade. Ou você colocaria nessa lista aí pessoas por obrigação, por educação. Tipo assim, eu vou colocar porque meus pais estão contando muito que eu convide essas pessoas. Ou então a minha sogra ela faz questão que tenha essa quantidade de pessoas, enfim, essas pessoas específicas. E não tem, tá? Resposta certa, não tem resposta errada. Eu quero que você seja honesta. Eu quero que você responda com sinceridade. É, E aí, por exemplo, na hora de você escolher o seu vestido, você vai realmente pesquisar, você vai atrás daquele vestido, daquele modelo que faz com que seus olhos brilhem, que você fala, não, é esse vestido, sabe? Ele combina, ele me favorece, ele me deixa linda, me deixa incrível. É, Ou você vai, quando você tá ali escolhendo o vestido, a opinião do outro vai contar muito. Você vai escolher um vestido porque alguém disse que você ficaria bonita naquele vestido, entende? Então você se ouviria, você escutaria ali a sua intuição ou você iria pela opinião do outro? Talvez de uma pessoa muito próxima, de uma amiga, de uma irmã, de uma cunhada, da própria mãe, ou talvez da sogra, entende? Em relação ao buffet. Você escolheria um buffet que representasse realmente vocês ali como um casal? Ou vocês iriam atrás ali de um local, de um tipo de buffet, porque ele transmite status? Eu fui atrás do lugar mais caro da minha cidade, mas você vai realmente por conta do status do que aquele lugar representa, sabe? É luxo, enfim. E aí você vai fazendo essas perguntas, porque a gente, né, supostamente estamos trazendo aqui o contexto de uma festa, mas isso revela muito sobre você, sobre a forma de como você enxerga, a forma de como você está conduzindo a sua própria vida. Poderia ser você estar organizando ali um casamento, mas você poderia estar organizando uma viagem, qualquer outra coisa, entende? E esse vídeo, antes de mais nada, né? Ele não é sobre casamento, ele é sobre você. O casamento, ele é apenas realmente uma metáfora e toda escolha, ela revela, né, um valor. Então, a gente vai, né, enxergando, enfim, a gente vai se alinhando, nesses momentos a gente se alinha, a gente vai, sabe, às vezes a gente fica ali tomando decisões, só que a gente não olha para isso, porque está no piloto automático. E aí você percebe agora, por exemplo, quanto que são
é importantíssimo, né? É cada decisão que você toma, o quanto que ela é realmente importante. Então, assim, agora a gente vai sair desse casamento e eu quero que você olhe para a sua vida como um todo, tá? Então, quando você escolhe ali um local aonde você vai trabalhar, né, o que que mais pesa para você? Quais são ali os critérios? Você busca por um lugar que vai te passar, que vai te transmitir segurança, liberdade? Por exemplo, tem pessoas que amam trabalhar em empresas que a empresa ela permite com que tenha essa flexibilidade de home office, do presencial, sabe? Porque você tem essa liberdade. Eh, Você vai levar em consideração se é uma empresa que ela reconhece os colaboradores, é uma empresa que ela ali, ela dá muitos benefícios, ela faz coisas incríveis, né, para os colaboradores, ou você não liga para isso, para você não é importante, sabe? É, em relação a um relacionamento, as mesmas perguntas, o que que você leva em consideração? Como que você escolhe com quem que você quer ali compartilhar, né, a sua vida? É uma pessoa que transmite para você respeito, companheirismo, crescimento, leveza, parceria? Você gostaria de ser admirada por esta pessoa? Você gostaria que fosse ali um relacionamento de parceria, que vocês caminhassem lado a lado, que não tem aquela coisa da concorrência entre vocês? Da pessoa te deixar mal, te deixar ali, sabe, se sentindo pequena, mas ela te admira, ela te respeita, ela gostaria, e você também, ali os dois estão bem alinhados e vocês estão caminhando juntos. Quando a gente fala caminhar juntos, é como se ambos, os dois, estivessem olhando para a mesma direção. Vocês têm os mesmos valores, vocês têm os mesmos objetivos de vida, sabe? E aí vocês conseguem caminhar juntinhos e olhando para frente, para a mesma direção. Porque tem casais que um tá olhando para frente, o outro tá olhando para o lado, né? Às vezes até fora do casamento, entende? Então, assim, começa a parar para pensar, começa a refletir, né? Quando você escolhe ali uma viagem para que você possa ali fazer, né, se planejar, enfim, você escolhe um lugar que combina realmente com você? Ou você escolhe um lugar que tá todo mundo indo, todo mundo comentando? É como se você seguisse, sabe, a manada. Ah, fulano foi, o ciclano foi, então eu também quero ir para esse lugar. Quando você vai comprar alguma coisa, você compra alguma coisa que faz sentido para você de verdade, ou porque você quer ali provar alguma coisa para alguém. Quando você aceita um convite, é porque você gostaria realmente de estar ali, aquele lugar, aquele ambiente, aquelas pessoas, fazem sentido para você? Ou você está aceitando um convite mais uma vez por educação, por obrigação, entende? Então, assim, a vida inteira ela é feita, né, de decisões. E a gente não pode ficar ali, né, gastando tempo em ficar cumprindo a expectativa do outro, sabe? E se esquecendo do que realmente é importante para você. Porque ali, né, revela a sua direção, as suas prioridades, o seu propósito, a coerência ou a falta dela. E entre quem você é e a vida que você está construindo, sabe? Então, será que você já tinha parado para pensar nisso? Você já tinha parado para ter essa reflexão, né? E todas as escolhas que você faz, elas vão contando ali uma história. E essa história ela revela ali quais são seus valores. Quando a gente fala de valor, são valores pessoais. Então, mesmo quando você ainda não consegue dar nome para eles, é,
você vai ali descobrindo, você vai experimentando, você vai entendendo o que faz com que você se sinta bem, você vai se expandindo, ou aquilo vai te incomodando, você tem vontade sabe, é uma sensação ruim de você ficar se contraindo, né? Então, vai refletindo, e aí eu vou te trazer agora um outro exercício. A gente vai responder três perguntas, tá? Então, pega uma folha de papel, uma caneta, e eu acho que essas três perguntas são perguntas chaves, que eu acho que vai também te virar muitas chavinhas. Eu acho que você vai conseguir, descobrir mais coisas através dessas perguntas. Então, a primeira pergunta é o que é inegociável para você, sabe? Aquilo que você jamais abriria mão. E aí você vai se fazer essa pergunta, né, para si mesmo. Então, assim, você pode se perguntar: o que que é inegociável para mim? O que que eu jamais abriria mão? Sabe? O que que não tem como abrir mão? E aí você vai descobrindo já alguns valores seus através dessa pergunta. E aí faça, responda com calma, seja muito honesta. Talvez você não tenha a resposta agora, tá? Talvez leve alguns dias, semanas, meses e tá tudo bem. A outra pergunta, a segunda pergunta, em quais momentos você sente que você está sendo você? Então, por exemplo, é algo que vai fazer com que realmente os seus olhos brilhem, é algo que vai fazer com que seu coração fique em paz, sabe? É uma sensação gostosa, é uma sensação boa. Então, se pergunta, em quais momentos eu sinto que eu estou sendo completamente eu? É algo que faz muito sentido para você, sabe? O que que faz com que os seus olhos brilhem, o seu coração fica ali em paz, é gostoso, fica quentinho? Essa é a segunda pergunta. E você vai fazer a mesma coisa. Você vai responder com calma. E essa pergunta, ela vai te ajudando a você fazer o alinhamento dos valores, tá? Agora, a gente vai fazer a terceira pergunta. Quais são as situações, os tipos, né? Ali de momentos, enfim, que faz com que você se machuca. Que tipo de comportamento mais desperta a dor em você? Então, assim, o que que não é legal, sabe? O que que você fala, sabe, eu não aceito, entende? O que que te machuca, né? Eh, então, assim, isso tem muito a ver com valores, tem a ver com o que você acredita, com o que você defende, o que que é importante para você. E aí você vai pensando, né? Eh, por exemplo, se você percebe que alguém está mentindo para você, é algo que te machuca muito, porque de repente o seu valor, o seu maior valor seja realmente honestidade. Talvez a questão do abandono, de uma rejeição, te machuque muito. Pode ser também que um dos seus valores seja a conexão. A conexão para você é muito importante, sabe? Talvez a falta de respeito, ela possa te machucar muito. E aí, talvez a dignidade também seja algo muito inegociável para você. Quando você se sente presa, sabe? Que você não. Você fala, poxa, não tá legal, tô me sentindo sufocada, não tá bacana isso, porque a liberdade é um valor muito importante para você. A questão da injustiça, de alguém ser injusto com você, você passar por uma situação que ali foi muito injusto, né, com você.
Possa ser que a justiça ela seja muito gritante, ela seja algo que para você é muito forte. Então, são vários, tá? Existem várias possibilidades, vários valores, e é uma questão de você pensar, de refletir. Um valor que eu acabei criando para mim é a conexão com a natureza. Porque para mim é importante. É a minha fonte de alimento, é a fonte onde eu me recarrego. Então, eu estar conectada com a natureza é importantíssimo. Então, todos os dias, não de uma forma no piloto automático, mas de uma forma muito consciente, eu vou dar um jeito ali de me conectar, nem que seja olhando para o céu, nem que seja ficando próximo de plantas, de árvore, é, sabe, nem que seja fazendo uma caminhada num parque, tomando um pouquinho de sol, mas tudo consciente. Eu vou dar um jeito, de estar ali conectada com a natureza. Então, assim, valores, eles já existem dentro de você, todo mundo tem, mas você pode agora começar a observá-los, a lembrar deles, a descobrir os seus valores pessoais, e às vezes muda, tá? Às vezes, há muitos anos atrás, você até chegou em fazer ali algum exercício, alguma dinâmica, alguma coisa, mas pode ser que depois de tantos anos tenha mudado alguma coisa aí. Talvez hoje a sua lista de prioridades ela seja outra, outros valores, tá? E é uma forma, né, de você estar ali relembrando. Você não precisa criar uma nova versão de você, não é isso. Mas é você lembrar, né, de sempre quem você foi. É uma forma de você voltar para casa, casa que eu falo, para o seu interior, uma forma de você se ouvir. Toda escolha de vida, ela vai revelar um valor, um tipo de valor. E quanto mais as suas decisões, elas refletirem o que que é importante para você, a sua vida, ela vai ficando muito mais leve. Além dela ficar mais leve, ela fica muito mais clara, mais coerente, sabe? É muito mais verdadeira. E talvez a tua vida ela não precise de uma grande mudança, mas ela talvez precise de uma nova pergunta. Então, antes, sabe, antes de você aceitar um convite, de você dizer um sim, de você dizer um não, de você trocar de trabalho, às vezes você está ali numa fase de transição, você precisa buscar um novo trabalho e está passando por processos seletivos. Antes de você entrar num outro relacionamento, às vezes terminou um casamento, terminou um namoro e você quer conhecer uma pessoa nova, antes de você fazer uma compra, seja ela importante ou seja uma compra simples, você pode começar a se perguntar: o que que é importante para mim? Isso aqui que eu estou vendo é importante? De repente você vai no shopping, vai fazer ali um passeio. E aí você olha para uma bolsa incrível, um sapato, aquele impulso, sabe? De você querer comprar, né? Mas olha para aquilo e fala: isso é importante para mim agora, agora. Eu preciso disso. E a mesma coisa você vai fazer para tudo na sua vida. Em qualquer decisão que você for tomar, se faça essa pergunta. Pode parecer uma pergunta simples, mas ela tem um poder muito grande de mudança. Ela tem o poder de mudar completamente o caminho que você está construindo, porque são as pequenas decisões que são tomadas todos os dias que vão construindo a vida que você vai viver. Hoje você está construindo o seu futuro. Então, as suas decisões, as suas atitudes, elas são baseadas no que você vai colher depois, entende? Então, se essa reflexão, né, de hoje, tudo aquilo que foi falado fez sentido para você, eu quero te fazer um convite. Existe um grupo do WhatsApp, tá? A Flor da Vida, que é o meu grupo. Eu vou deixar aqui na descrição o link. Se você tiver interesse em entrar nesse grupo para que você possa
ficar sabendo das novidades. Ali eu vou passando, né? Ou quais são os próximos encontros, os próximos eventos, eu vou colocando tudo ali, tá? É, e aí, se você tiver interesse, você já entra. Eu vou deixar também aqui abaixo o Instagram, para você também me seguir por lá. E também o meu contato direto do WhatsApp, caso você queira falar comigo, tá bom? Então, é isso. E antes da gente se despedir aqui, né, antes da gente encerrar o vídeo, eu vou te deixar mais uma perguntinha. E aí, vamos ver se você vai se lembrar. Você se lembra qual foi a última decisão importante que você tomou pensando verdadeiramente em você e não na expectativa dos outros? Vamos ver se você lembra. E se caso você quiser comentar, né? Compartilhar comigo, escreve aqui nos comentários que eu vou amar em ler a sua resposta, tá? Então é isso, meus amores. Eu espero por você no próximo vídeo e até lá. Coloca a mãozinha aqui, eu te vejo e saiba, né, que você não está sozinha, tá bom? Deixa eu trocar a mão. Coloca aqui, ó. Então, saiba que você não está sozinha. Essa jornada aqui de autoconhecimento está sendo feita para você, tá? E é isso. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.